hoje eu vou apresentar para vocês quem vai comandar o podcast Prosa Positiva. Duas psicólogas. Uma psicóloga, uma futura psicóloga. Elas são especialistas em psicologia positiva. Você sabe o que é isso? Você sabe como aplicar essa psicologia positiva no desenvolvimento humano e no desenvolvimento organizacional? Que benefícios ela traz para as empresas? Quem vai responder isso são as duas feras aqui, né? Já com a gente. Mas antes, a gente quer conhecer vocês, né? Luana, quem é você? Quem é a Luana? Começa comigo, assim, Já começa certeiro, direto. Então, vamos lá. Eu sou a Luana. Já vou deixar aqui registrado para todo mundo que eu prefiro e gosto de ser chamada de Lu. Olha, Lu. Tem uma memória afetiva por trás que é importante. Sou psicóloga, formada há mais de 14 anos. Tenho algumas especializações aí em negócios, em psicologia positiva, em desenvolvimento humano. Trabalho com recursos humanos este tempo. Então, assim, não façam as contas, por favor, que senão vocês vão chegar na minha idade. Não é legal. Mas trabalho com RH desde a época da faculdade, desde quando comecei aí a faculdade. E nos últimos 7 anos eu voltei a atuar com a clínica. Então, hoje eu fico aí, né, entre recursos humanos e a parte clínica, que vocês vão descobrir aí no decorrer dos nossos encontros, que tem tudo a ver. Que uma coisa não está desassociada da outra, e como é importante a gente entender o que acontece no desenvolvimento humano e o que acontece nas organizações. Sou mãe da Marianina, que é uma cachorra linda, coisa mais gostosa, tem 9 aninhos. Sou irmã, sou filha, sou sócia, sou amiga, né? Então exerço aí outros papéis, além desses papéis profissionais. E é isso. Vocês já perceberam que a gente vai ter bastante assunto aqui para tratar, né? Aqui vai ser só... A gente estava conversando um pouquinho antes, né, de começar o programa, porque é muito assunto. Elas se assustaram um pouco com as perguntas. Não, mas será que a gente vai dar tempo de a gente conseguir responder tudo isso? Eu disse, não, calma, que isso aqui é só um roteirozinho para a gente seguir, mas a conversa vai fluindo, mas certeza que vai ter bastante assunto. É só um esquenta. É só um esquenta. Ana, você agora... Ana. A sócia. Gostei dessa chamada, a sócia. Deu poder agora. Bom, eu me chamo Ana Cristina, mas de mercado mesmo, se forem procurar, assim, talvez não me encontrem. Venho da administração, então já atuo há na verdade, há 2 décadas aí na área de novo, RH. sem contas, por favor. Não, mas aí eu sou de boa, fiquem tranquilos, pode fazer conta. Mas eu falando do meu nome, é porque o sobrenome foi tomando força, né? Então, hoje, as pessoas me reconhecem, é uma assinatura profissional, Ana Jeffries. E aí, quando você fala assim, é mais fácil de me encontrar, inclusive nas redes sociais, no perfil do LinkedIn, me ligar diretamente à Perma, que é a nossa empresa. Sou administradora de formação, assim como a Lu, eu também tenho algumas especializações aí na bagagem. Psicologia positiva é uma delas, que nos uniu aí nesse propósito que é a Perma hoje. Sou acadêmica de psicologia, 7º período, então daqui a pouquinho a gente estoura uma champanhe aí para o novo ciclo profissional, que também faz parte aí de projetos que nós temos. Sou mãe de 2 homens incríveis, sou esposa, sou irmã, sou filha, né? Sou sócia. Que bom. Sou sócia, não podia esquecer esse detalhe. Né? E como a Lu diz, é mais um casamento? Um casamento. Eu estou no meu 2º, então esse é o 3º. Sociedade é um Junto, casamento. né? É um casamento. Exatamente. Então, estamos juntas aí nessa jornada. Então, esse é só um tiquinho, né? E a gente é essa pessoa, assim, quieta, pacata, né? Despreocupada com a vida, só que não. Como é que eu posso te dizer? Um equilíbrio perfeito entre... É o freio e o acelerador? É o freio e o acelerador, é o claro e o escuro, é o engraçado e o sério. É o zen e o agitado. É o zen essa parte agitado. Essa parte é verdade. O zen e o agitado. Isso é muito... Uma ligada na tomada e a outra meio que tira o pé do freio. Diz, calma. Não, mas vamos. E tudo dá certo no final. Complementares.
Isso. Luana, você é apaixonada pelo que você faz? Loucamente. Não consigo imaginar. Hoje não consigo me imaginar fazendo outra coisa. Principalmente quando a Perma surgiu. Acho que a Perma ela veio para materializar esse amor. Talvez eu possa dizer dessa forma. Só para a gente contextualizar, a Perma é a empresa Exatamente. Somos da sócios de Lu uma empresa. e da Ana. Olha só. Então, vocês vão ouvir a gente falar muito sobre a Perma, tá? Exatamente. E Nosso xodó. o xodozinho, né? Como foi que surgiu a Perma? Você quer contar essa Quero história? saber essa história aí. Conta a sua versão. eu conto a Foi minha. inusitado. Na verdade, assim, ó, eu já vinha no movimento, eu sou administradora há 23 anos, tenho 23 anos de graduação, né? Na verdade, 23 anos atuando em recursos humanos. E num dado momento da vida, nos encontramos dentro de uma organização do segmento de serviços em educação aqui em Manaus. E a Luana foi ser minha líder diária. Mas aquele momento era um momento muito delicado. De verdade. Sabe quando você está num ponto da vida preocupante, cheio de bronca, que você está tentando resolver um monte de coisa ao mesmo tempo. E eu já tinha ensaiado um certo movimento de transição de carreira em 2015. Então, eu deixei, inclusive, uma posição de gestão de RH numa empresa local da rede de varejo, do segmento de varejo, para fazer essa transição. Com a crise econômica do país aí de 2015 para 2017, eu me vi obrigada a retornar ao mercado formal. Né? Realmente foi um projeto que, na época, sozinha, não consegui botar para frente. E aí nós nos encontramos, né, entre os papéis de líder e liderada. Bom, passado ali os primeiros momentos que foram Ai, um dia a gente estressantes. precisa contar essa história aqui, que eu vou fazer um podcast só para contar a história do nosso encontro. A gente sempre gosta de saber dessa Essa sabe? é uma história mesmo. Mas assim, ó, foi um encontro muito, muito positivo, muito certo. E uma coisa que eu achei assim extremamente válida foi o quanto que nós fomos percebendo de que forma nós nos completávamos. A Lu, ela vem de uma expertise diferente da minha em relação a RH, né? Eu sempre fui local, Manaus, muito da minha expertise profissional vem do varejo e da área de serviços. A Lu vem da indústria de multinacionais, trabalhou fora de Manaus muito tempo. E aí a gente conversa uma coisinha aqui, pega um outro tema ali e vai puxando, sabe? Assim, meio que costurando, dizendo assim, esse negócio interessante. Mas isso aqui, se a gente puxa isso com isso... E apesar de nós estarmos dentro de uma grande organização multinacional, de grande porte na área da educação, dentro de um setor que movimentava empregabilidade, a gente via ali também um berço de oportunidades. De que forma que a gente conseguiria trazer todo esse know-how, toda essa expertise, esse conhecimento, essa vontade, esse amor pelo aprendizado, que inclusive é um dos nossos valores na Perma Consultoria, como é que a gente transformaria tudo isso que a gente já tinha aprendido, tanto na teoria quanto na prática, em favor do público que a gente atendia. Bom, até que um dia a conversa foi do tipo assim, ó, tá, e se tudo isso aqui der muito certo, o que a gente vai fazer da vida fora daqui? Para mim já era um desejo mesmo, empreender de alguma forma. Eu disse, no mínimo que vai acontecer é a gente tentar alguma coisa aí fora no mercado. E isso fez com que a gente ainda tivesse de maneira informal, mais ou menos 1 ano de atividade antes da gente dar o nome ao nosso negócio. Foi do tipo assim, a gente pode experimentar, né? A gente não conhece o mercado assim, nessa visão empreendedora, né? E tudo. A gente via, e sempre conhecendo muita gente da área de recursos humanos, a gente conhece o mercado, conhece as empresas, conhece os profissionais que atuam aqui localmente. Inclusive, o nosso network é um network extremamente significativo em relação a isso. Mas foram uns 10 meses ali de atividade informal. Só fundamentou a nossa certeza. Disse, bom, a gente já entendeu que tem a oportunidade, o mercado está cheio, né? De que forma que a gente vai unir tudo isso para ofertar para o mercado algo diferente, que era a nossa maior, eu acho que a nossa aí maior preocupação. Aí tem o ponto-chave, né?
A Ana com mais de 20, eu com mais de 10, naquela ocasião ali, né, de RH, e RH de serviço, RH de indústria. A gente conhece as consultorias, né, que existem na nossa cidade. E a gente queria uma entrega diferente. E aí não é que as outras consultorias não sejam boas, pelo contrário, elas são incríveis. Excepcionais. Se alguém me ligar agora, eu dou vários nome e telefone, porque são consultorias incríveis. Mas não é o que a gente entrega. A gente entrega uma outra coisa, que é esse conjunto, não é pontual, não é você ir ali fazer uma atividade, pronto, acabou. É você realmente influenciar as pessoas para que elas se tornem protagonistas e elas mudem a sua vida. E aí, mudando a sua vida, elas mudam a sua condição pessoal, a sua condição profissional. E aí a gente deixa um pouco mais para o segundo encontro, quando a gente vai falar realmente da PP, né? Como ela transforma, o que ela traz de diferente. Então, a nossa entrega, o que a gente queria entregar para o mercado local era realmente essa diferença. Era o a mais. E era algo que nós sentíamos falta enquanto RHs. E dizia, poxa, mas está faltando alguma coisa. Né? A gente recebeu uma prestação de serviço muito boa, né? Muito boa mesmo. Mas sempre deixava ali uma margem, uma interrogação, espaço para um algo a mais. E aí foi quando a gente decidiu realmente, tomamos algumas decisões, na época eu lembro bem, eu estava atuando como PJ, a Luana também, eu disse, eu vou na frente, porque para mim está muito claro que esse é o meu caminho. E aí é meio que um slogan nosso, né, que eu digo para ela assim, eu não tenho um plano B para a vida. Não tem. E aí, de repente, alguém pode até ficar curioso e dizer assim, mas vem cá, você falou logo lá no começo que você é acadêmica de psicologia. Gente, psicologia me escolheu, eu tinha 15 anos de idade. 15 anos. Vou voltar lá atrás. Fui mãe e casei aos 17. Só fui para a faculdade aos 25. E na época era muito caro estudar psicologia em Manaus, só tinha na UBRA, depois que abriu na UFAM, muito tempo depois. E aí eu precisava dar um rumo na vida. Já era mãe, já estava divorciada do primeiro casamento aos 25 anos. Fui fazer administração, porque eu enxerguei realmente, de forma mais estratégica, né, que eu teria um campo de trabalho vasto e que eu podia fazer 1000 coisas. E eu sou graduada com especialização em comércio exterior. Nunca atuei na área, tá, galera? Amo os meus colegas de formação até hoje. Mas no quarto período eu tive um professor de administração de recursos humanos. Foi o suficiente, foi uma pós dentro da graduação, 1 ano, em que eu olhei assim o RH e disse, bicho, é isso que eu quero para a vida. E confesso, já tentei sair, tá? Mas tem alguma coisa que me puxa para trás e eu volto para o RH de novo. E aí foi quando eu tomei a decisão de realmente buscar pela área de recursos humanos. Esse professor foi um mentor, e ele me deu um conselho como boa aluna, boa discípula. Ele disse, eu vou fazer exatamente como ele está dizendo. Ele disse, termine a faculdade, porque na época o curso era anual, né, lá no CIESA. 5 anos de faculdade particular, a gente trabalhando ali praticamente para manter a faculdade, né? E aí disse, termine a faculdade, vá buscar por uma especialização urgente, vá para a UFAM, na época ele me orientou, faça na UFAM, que são os melhores professores. Lembro bem que uma das minhas professoras foi a afinada professora, a ex-presidente da BRH Amazonas, Ozeneide Casanova. Foi o momento em que eu a conheci pessoalmente, assim, fiquei super fã. Foi sua gestora, foi minha professora, e depois, dentro da BRH Amazonas, foi uma das primeiras associadas aqui em Manaus. Fazia questão de estar junto ali nos eventos, então tive muitas oportunidades de estar junto também com ela. E aí foi daí para frente, que aí disse assim, Ana, daí para frente você vai se especializando e dá um jeito de entrar na área. Rapaz, missão dada, missão cumprida. É a primeira vez que eu ouço, assim, em uma conversa, alguém falando, assim, questão de RH, né? De, eu gosto de trabalhar com pessoas. Porque é essencial gostar de pessoas, né? Para você trabalhar nessa área, não tem como fugir. Gente, Por mais que você faça assim, eu diria dá muito que dinheiro. É o ar que a gente respira. Eu confesso assim, quando eu converso sobre RH com os colegas na faculdade, hoje, que são acadêmicos de psicologia, psicologia pode e deve atuar no campo organizacional, é super importante contar com psicólogos nessa área. Eu sou aquela que gosta de quebrar a expectativa. Porque a área de recursos humanos, assim, ela não é uma área
fácil nem cor-de-rosa, ela é extremamente desafiadora, né? Porque você vai cuidar de pessoas. Ao mesmo tempo que a gente não pode abrir mão do contexto da empresa, né? Você é empresa e colaborador o tempo todo, e em alguns momentos mais um do que o outro, sabe? Nossa, é um desafio ali no dia a dia imenso. E que você vai aprendendo e vai moldando ali a tua É forma de transformar atuação. algo que é super subjetivo. Porque quando a gente Também. fala de ser humano, quando a gente fala sobre as pessoas, não tem uma receita. Então, tudo que eu vejo na internet que tem assim, transforme a sua vida em 5 passos. É. Essa é a Eu hora, já você, 3 steps no seu... Não existe uma receita, não é bolo. Cada indivíduo é um ser único dentro de uma construção gigantesca. E as organizações, elas são formadas por uma infinidade de indivíduos únicos, né? Exatamente. Então, o papel do RH, e aí acho que quando a Ana fala assim, eu fiz psicologia, é meu plano B, não, é o plano A, porque ele sustenta essa caminhada. Você precisa entender sobre as pessoas, mas você também precisa entender de negócio. Porque você tem que transformar uma coisa que é subjetiva num dado, num gráfico, num fato, Em para que você em resultado, em algo resultados, rentável, sustentável. para que você possa apresentar, né? Senão não tem fundamento. Então, de novo, o que a gente faz é olhar para o ser humano como indivíduo, ver quais são os pontos importantes que ele precisa estar atento e se apropriar, porque senão a gente precisa pensar que é da natureza humana fazer pouco esforço. Por que eu te digo que é da natureza humana fazer pouco esforço? O nosso cérebro ele foi programado para manutenção da nossa existência. Tudo que ele puder deixar pronto e programado, já no ponto de você nem pensar para que ele não gaste energia, ele vai fazer. Então, é comum que se tem alguém que faça por mim, se tem alguém que toma a frente de alguma ação, Que decida por que você. decida por mim, eu fique paradinho assim, ó, estático, esperando aquele caminho, aquela pessoa, aquela coisa ou aquela instituição dizer que caminho eu tenho que seguir. E o nosso papel como PERME, naquilo que a gente acredita, é colocar as pessoas como protagonistas desse processo. Como virar essa chave? É simples. Você acredita? Como, gente? Eu disse que não tem receita. Continua não tendo receita. Mas é simples. É uma coisa que a gente chama de autoconhecimento. Se você sabe quem você é, a forma como você funciona, ninguém, absolutamente ninguém, é capaz de dominar a sua vida. E aí você não fica refém de mãe, de pai, de irmão, de chefe, de empresa, não, acabou. Você toma as suas próprias decisões, entendendo como você foi construído. E aí você passa a ser responsável pelos seus resultados. Quando a gente olha dentro das organizações, uma das grandes coisas, né? A gente precisa desenvolver a liderança. A gente precisa potencializar os resultados. Gente, não adianta. Você pode fazer o que você quiser, revirar, mudar, trazer um cara que fale de cultura e fazer um investimento gigantesco para uma mudança. Não vai acontecer se você não mexer no indivíduo. Se você não mexer na pessoa. E você só mexe nas pessoas através de um caminho, que é da emoção. As pessoas só se movimentam pela emoção. Elas não se movimentam por outra coisa. Emoção é o que nos motiva a fazer algo. Então não adianta meu chefe chegar lá, passar 52 mil treinamentos, falar várias palavras bonitas, né, e positivas, que isso não vai me colocar em movimento. A não ser que toque na minha emoção. E o que toca a minha emoção pode não tocar a sua, pode não tocar a dela. Então, Eis aí um dos desafios de quem atua na área de RH. E um dos desafios das consultorias, que é, né, a gente conseguir entregar algo que toque as pessoas e que, ao mesmo tempo, movimente o meu negócio. Que, ao mesmo tempo, me traga excelentes resultados. E aí a gente vai, né, para a segurança psicológica, para a saúde mental, para o desenvolvimento de líderes. Aí a gente abre um leque de assuntos para conversar infinitos. E tem muita resistência, assim, por exemplo, a empresa tem algum funcionário, algum colaborador ali que não está conseguindo entregar tudo.
Aí a empresa já fez curso, já investiu naquele funcionário e tal, mas não conseguiu desenvolver. É o que mais acontece. E talvez não só a resistência, né? Não só resistência. São vários fatores. Você imagina, o ser humano por si só, ele é um berço de habilidades, de competências, de atitude, né? De pensamento, de posicionamento. A organização em si, ela é um organismo vivo, ela é movimentada pelas pessoas. E aí você tem a alta direção, que imprime ali um DNA, uma marca, um estilo de gestão. Né? Então, você encontra, assim, a gente encontra, né, líderes mais resistentes à mudança. Né? Hoje se fala muito em flexibilidade, né, dentro das organizações. Né? Profissionais que já vêm de uma longa carreira ou de uma carreira mais robusta, né? Já tem algum tempo de jornada, versus a geração mais recente que está chegando no mercado, né? Que é o pessoal que talvez olhe a empresa com outros olhos, porque realmente tem um outro entendimento. E aí você vê ali o choque entre as gerações, que não é algo novo, e ainda persiste e vai persistir, porque é isso mesmo. E aí a gente olha todo esse lado e olha também, mais uma vez, o indivíduo. Porque muitas vezes eu até estou performando. Estou entregando. Você combinou comigo, que é combinado não sai caro, eu vou lá e te entrego o que você me pediu. Mas eu não passo daquela média. E aí a minha liderança reconhece que eu tenho potencial. Feedback vem dizer assim, Ana, você tem potencial. Eu já te conheci em outros carnavais, você entregava o dobro. O que está acontecendo? Que é o que uma das coisas que a gente estuda, que é o engajamento. Como é que está o nível de engajamento dessa equipe ou desses profissionais? Eles não estão deixando de performar, mas poderiam performar muito mais. Autoconhecimento, entender que outros aspectos estão influenciando e causando esse impacto no desempenho das equipes. Hoje as empresas têm uma grande preocupação, principalmente nesse movimento pós-pandemia, né, digamos assim. A pandemia veio, trouxe à tona, colocou luz ali em evidência a questão da saúde mental, que já era algo que vinha numa crescente, hoje é o segundo maior. 2023, possivelmente, a gente fecha o ano com a depressão ou burnout sendo o primeiro CID a afastar pelo INSS no Brasil. Hoje ele já é o segundo, só perde para o M, para o CID-M, né, que é o de doenças ortomusculares. Mas possivelmente em 2023 a gente inverta o jogo e passe a ter um CID da área da psiquiatria, né? Um CID de depressão. Exatamente. Afastando pelo INSS, o CID que mais afasta. E talvez as organizações hoje olhem a questão da saúde mental, imaginando assim, a Ana está com algum problema, né? Então, talvez por isso ela não esteja performando. E esquece de olhar para dentro da própria organização. Então, as coisas caminham muito próximas, se não em simbiose, né? Elas se misturam. Hoje é muito complicado a gente dizer assim, dissociou totalmente uma coisa da outra. Gerar bem-estar dentro das organizações hoje é um tema que está realmente em grande destaque. Precisa ser olhado como uma questão estratégica. Exatamente. Não dá mais para ser olhado como, vamos fazer uma coisa legal para qualidade de vida, para a gente aparecer ali no GPTW, melhores empresas para se trabalhar. O pessoal ficar feliz e tal. Não, hoje está relacionado com a saúde do teu negócio. E tem uma coisa que eu falo, tem alguns anos que eu falo isso e eu acho que hoje ganha, assim, muita força. Na verdade, eu acho que desde quando eu entrei na faculdade, isso para mim era muito claro e hoje tem muita força, né? Eu sempre ouvi de professor, sempre ouvi dos locais por onde eu trabalhei, enquanto eu ainda não tinha assumido uma posição de gestão, que a gente precisa saber separar a nossa parte pessoal da nossa parte profissional. A partir do momento que você entra nessa empresa, você fecha a porta, deixa tudo lá atrás. E você entra aqui um outro ser iluminado. A não ser que você tenha alguma patologia psiquiátrica de distorção de personalidade, né? Você não consegue fechar uma porta e abrir uma outra quando você entra no trabalho.
você é a mesma pessoa. Sim. O que muda, aí a gente volta lá para a inteligência emocional, para o autoconhecimento, né? O que muda é que você reconhece as suas emoções e você tem controle sobre elas no teu ambiente de trabalho, fazendo com que elas não interfiram na tua produtividade. Ou se chegarem a interferir, você saiba levantar a mãozinha, se afastar um pouquinho, se reorganizar e voltar para a tua rotina, que é o que a gente chama de resiliência. Tirando isso, não há como você separar um indivíduo, ele não é bipartido, ele é integral, ele é único. Então, quando a gente fala, né, alta gestão, coloca a cultura. Ok, a alta gestão, quem que é a alta gestão? É uma pessoa. O diretor, o presidente, Atrás dessa CEO. pessoa tem alguma coisa. Tem a construção de características de personalidade dela, tem aquilo que ela acredita como certo ou errado, tem a inteligência emocional dela envolvida ou não, tem o seu processo de autoconhecimento. Então, a gente vem muito nessa pegada da gente se entender como um ser único, né? E se apropriar disso e tomar as nossas decisões por nós e não pelos outros. Agora, que as empresas, sem dúvida, ganham quando elas promovem ações de bem-estar, de qualidade de vida, de segurança psicológica, isso é fato, e a gente pode colocar aqui umas 10 pesquisas na mesa, né? Que dizem que pessoas felizes no trabalho performam 31% a mais, vendem até 37% a mais. E pasmem, se você que está me ouvindo nesse exato momento, algum dia da sua vida disse assim, eu sou uma pessoa sem criatividade. Eu não criatividade não é Não comigo. é meu forte. Não é meu forte. Se você é feliz, você é pelo menos 300% mais criativo. Ou seja, se você é 0 e está feliz, você já triplicou o seu, né? A sua criatividade. E, abrindo um grande parênteses, é impossível você não ser criativo. Criatividade é uma força humana. Então, se você se considera pouco criativo, é porque você usa pouco a sua criatividade. E é como se fosse um músculo, a gente precisa exercitar para que funcione. Mas o simples fato de você estar bem, estar feliz. E aí, quando a gente fala de felicidade, vamos entender que não é a felicidade utópica, né? Não é a felicidade do pronto, estou rindo o tempo todo, tudo é cor-de-rosa e está tudo bem, tudo certo. Quando a gente fala de felicidade, a gente fala de bem-estar. E, de novo, o que é felicidade para mim pode não ser para você, pode não ser para você. Então, a gente ainda fala de uma pluralidade de felicidades. Então, descobrir o que te faz feliz, por isso a gente volta para o autoconhecimento, é o que te coloca mais produtivo, mais criativo, mais vendedor. Então, são todas essas coisas, né, que a psicologia positiva pode empregar e que a gente conseguiu associar a nossa experiência com recursos humanos e a experiência com o consultório, com a clínica. Então, a gente conseguiu juntar isso tudo numa coisa super legal que vocês vão amar e em algum momento vocês vão entender. Vai ficar mais claro. Vocês tocaram num ponto muito importante, que é a questão da preocupação das empresas, das organizações em relação aos funcionários, ao bem-estar físico, psicológico e tudo mais. Foi um agravante que também que a pandemia trouxe pra gente, né? Mas também isso influencia no resultado que o colaborador dá para a empresa, né? Isso é importante. E é um investimento para o funcionário pessoal na vida dele, vai contribuir, né? Mas também para a empresa, que vai trazer muitos benefícios, né? Exatamente, é o que a gente estava dizendo, passa a ser estratégico. Sim, exatamente. E aí, o estratégico, mas imagina o seguinte, você é dono de uma empresa, faz um super investimento num programa de segurança psicológica, num programa de cultura de bem-estar e qualidade de vida, mas você não acertou no tocar as pessoas. Então, não importa a qualidade do programa que você entregue. Se as pessoas não estiverem sensibilizadas para a mudança, elas não vão aderir ao programa.
Então, eu tenho que casar essas duas coisas, porque senão fica para inglês ver. Sim, fui lá, falei, disse meia dúzia de coisas bonitas. As pessoas ouviram, mas como que muda? Efetivamente não compraram a ideia. E muitas vezes vão obrigados, porque o chefe ou mandou, nem vão, né? É. Porque quando a gente fala, por exemplo, sobre ter um ambiente ou desenvolver uma cultura de segurança psicológica ou com ações voltadas para o bem-estar desse colaborador, não é algo obrigatório. Já a partir desse princípio, né? A empresa olha, está desenvolvendo esse olhar em relação ao ser humano. Ele é um ser integral. Os ganhos são incríveis, tanto para a vida profissional quanto para a vida pessoal. Então, se realmente, né, essa comunicação, a empresa teve esse cuidado e ela conseguiu levar para esse público interno dela a essência daquilo que ela está promovendo, do que ela realmente está proporcionando, aí ela tem um ganho. A gente tem um produto de entrada na Perma, que a gente fala sobre felicidade no trabalho. E esse produto, dependendo da forma como a gente module, ele pode ser uma palestra de 1 hora. Isso. Ou uma coisa uma gigantesca. Uma trilha de 5 encontros. Isso. Ou o nosso florescer, enfim. Mas dependendo da forma como a gente modula esse produto de entrada, que fala simplesmente sobre... É uma sensibilização sobre o que é a felicidade no trabalho. Ele sozinho, em 1 hora... ele é capaz de ser mais efetivo do que um grande programa caríssimo de mudança de cultura. Porque ele é uma palestra simples que traz essa reflexão sobre o que eu quero, o que eu vou fazer, quais são os ganhos que a minha vida vai ter, independente do meu chefe, do meu colega, do meu par, das circunstâncias ao meu redor, do meu líder, do que a empresa vai fazer por mim, do que a minha esposa acha. Então, a sensibilização, o falar sobre isso e o colocar ciência, que eu acho que é um ponto que a gente não abre mão. Porque hoje todo mundo fala sobre psicologia positiva, todo mundo fala sobre felicidade, mas eu sinto falta do embasamento técnico. Cadê o estudo? Da ciência, cadê né? a ciência? Cadê o que tem por trás isso, o que tem por trás disso? Porque senão a gente entra no somos grandes abraçadores de árvore, estamos dizendo aqui para todo mundo que se a gente rir, que se a gente tiver bem-estar e prazer, vai tudo dar certo. Não é isso. Existe uma lógica, existe uma ciência, existe a psicologia por trás disso, que te dá um embasamento técnico sobre cada step, sobre cada passo. E esse produto simples que eu te falei, que a gente consegue transformar numa palestra de 1 hora, ele toca nesses pontos essenciais. Deixa o terreno fértil para você vir com um grande programa, com um próximo passo. E se você não implementar, eu até brinco para alguns RHs que a gente vai, né? Eu falo assim, ó, você tem certeza disso? Porque a gente não se responsabiliza pelas grandes mudanças que vão acontecer. Porque existem funcionários que terminam e falam assim, beleza, essa empresa aqui não é para mim. Já entendi que meu lugar não é mais aqui, já deu, né? Era isso que eu ia perguntar. Já teve alguém assim? Quem está assistindo a gente em casa pode estar assistindo aqui, poxa, eu não tenho inteligência emocional, eu sou assim, assim, assado, mas eu quero mudar. E a empresa que eu tô, ela não me proporciona isso. Eu quero procurar ajuda. Pronto. Pode procurar você? Fácil. Virar essa chavinha Já aqui começa seguindo a gente para ficar vendo aí os conteúdos do podcast que vão ajudar pra caramba, porque ele tem esse intuito, né? De trazer um pouco desse conhecimento para as pessoas. Mas, assim, ó, na maioria das empresas por onde a gente passou com esse produto, o final é sempre assim, não é aqui... E não é aqui com respeito. Não é aqui, tô indo embora, tchau para vocês se virem aí. Sou grato por tudo que essa empresa fez por mim. Vou entregar o melhor que eu posso entregar até o último momento. Uma possível mudança. Vou me organizar para ir para o trabalho que eu quero, do jeito que eu quero. E faz esse processo de transição na paz, no amor, na serenidade e no respeito. Ou não, essa empresa é para mim e não importa, meu chefe não quer fazer, eu faço.
Eu tô aqui, eu sei qual que é o step Exatamente. que eu tenho que dar, qual que é o passo que eu tenho que fazer. E aí o chefe, eu até brinco, olha, depois você treina o seu líder aí, porque ele vai chegar com tudo. E chega. E chega com tudo, mas chega um com tudo respeitoso, sem atropelar ninguém. Então, é um processo transformador, saudável e positivo para todo mundo que passa por ele. Seja qual for a sua decisão, a decisão de ficar ou a decisão de ir. Sabe por que eu fiz essa pergunta? Porque eu fui essa pessoa. Eu trabalhava numa empresa há muito tempo e eu vi que Não dava. não dava. As pessoas estavam acomodadas, os líderes e tudo mais. E eu fiquei assim, gente, isso aqui não é pra mim, já deu. Eu quero mais, eu quero aplicar tudo que eu já... Porque assim, eu gosto muito de estudar. Gosto muito dessa parte do emocional, de me conhecer, de saber quais são os meus defeitos, quais são as minhas qualidades, o que eu preciso melhorar. E as pessoas em casa também podem fazer isso. Uhum. Vocês têm possibilidade. Se vocês não conseguirem sozinhos, é aqui, gente. Gente, ser humano é uma caixinha de ferramentas. Evolua, simples. E nada melhor que escolher pessoas profissionais aqui super gabaritadas nesse sentido. Só Concordo, vem. Só concordo, super vem. concordo. Eu quero fazer uma observação aqui, só para pegar o último gancho da fala da Luana e da Karina. Quando as pessoas ouvem, na verdade, assim, quando o ser humano está aberto de verdade, a gente brinca falando sério aí nos nossos treinamentos, mente e coração aberto, eu normalmente abro quando eu vou abrir alguma turma, quando eu vou levar esse tipo de treinamento para as organizações, eu começo o meu dia lá com a turma dizendo isso, ó, tá de mente e coração aberto? Porque pode não tá, mas não tem problema nenhum não, tá tudo certo. Pode não tá. Em alguma hora, Vai a abrir. gente vai chacoalhar de algum jeito. Pode, inclusive, nem ser naquele dia. Porque se o ser humano realmente ele não estiver propício a isso, do tipo assim, pera lá, né? Deixa eu só parar aqui 2 minutinhos e ouvir o que é que ela tem para falar. Ou então deixa eu entender um pouco melhor. Às vezes ele anota uma palavra. Então tem pessoas em sala de aula que eu fico observando, a gente leva atividades e exercícios e dinâmicas e bota o pessoal para trabalhar a parte conceitual. E aí você percebe aquele que só te ouve, você está querendo me hipnotizar, ou alguma porque ela é desse lance de hipnose, cuidado. Ah, ainda Não tem pode isso, olhar muito gente. assim para ela, não. Sou E aí, hipnoterapeuta. aí eu fico assim, tá querendo me hipnotizar? Não, tá só prestando atenção. E tem aquele que tá ouvindo e que tá anotando, cada um no seu estilo. Mas o que vai fazer a grande diferença é o quanto que nós nos colocamos, né, em relação à disposição dessas novidades. E pode ser que a gente fale de algo que para você não seja inédito. Ah, já ouvi falar das forças, já ouvi falar da psicologia positiva, já ouvi falar de engajamento, tá tudo certo. Mas a abordagem, a forma, né, a profundidade com que a gente leva, a preocupação que a gente tem de usar bases científicas. Se você fosse hoje, é porque eu não tirei nenhuma foto no escritório, eu tinha mostrar a mesinha que está do lado da minha mesa, a pilha de livros, né? Porque realmente é algo que a gente não pode abrir mão. E é uma responsabilidade muito grande nossa. Como é que eu vou falar de comportamento, de autoconhecimento e de mudança de pensamento, né? Ou de remodelar algum comportamento se realmente a gente não tiver essa responsabilidade. Se a gente não tiver esse compromisso com o conhecimento. Cara, né? vocês se consideram uma pessoa emotiva? Não, Não. não. Eu tento. Eu me culpo às vezes por não ser. Tá. Mas eu tô tentando desenvolver. A gente já teve a oportunidade de facilitar treinamentos para pessoas que nem você. Olha, Que acreditam Aham. assim, fortemente no Aham. seu coração de que não são pessoas emocionais, que não são Aham. pessoas emotivas. Na verdade, são pessoas introvertidas, são pessoas que criaram uma forma de proteção, e esconder as emoções é uma forma de se proteger. Mas eu te diria que assim, é 90% de possibilidade das pessoas saírem tocadas emocionalmente desses nossos encontros. E aí eu te disse que o que movimenta as pessoas é a emoção. Sim. Imagina um treinamento, né, uma palestra, alguma coisa de 1 hora que toque emoção e quando acabe a gente diga assim, acabou,
Tchau, foi muito bom estar com Mas vocês. já? Como assim? E aí, entrega essa pessoa que você começou a mexer numa coisa que é muito sensível, que é emoção, vai lá no nosso cérebro primitivo, no cérebro que nos mantém vivos, né? Quando a Ana fala assim, qualquer pessoa pode falar, pode ser uma coisa que você já tem ouvido, que você já viu em algum lugar, sim. Mas o cuidado de devolver essas pessoas íntegras, ele é muito grande. Por isso que a gente não dissocia, não separa a organização da parte humana, da parte clínica, por exemplo. Eu preciso ter profissionais, e a gente tem desse lado aqui, profissionais que entendem do negócio, que entendem da teoria da psicologia positiva, que entendem da base do desenvolvimento humano, porque quando eu te sensibilizar e você não é uma pessoa emotiva, eu preciso te devolver, você precisa sair da minha presença reconstruída. Eu não posso te entregar para o mundo faltando um pedaço. Fragmentada, né? Fragmentada. E essa é uma preocupação muito grande que eu tenho na maioria dos treinamentos, capacitações que eu vejo o mercado oferecer, que são esses da receita pronta, né? Transforme a sua vida. 7 passos para a felicidade total. Uma imersão de inteligência emocional. Tá, e eu já fui em vários, porque além de psicóloga, também sou aluna, também faço A gente terapia. também vai estudar, A a gente gente também vai atrás de estuda. conhecimento, a gente quer entender melhor de tudo isso. E me dá um nervoso essa saída das pessoas desconstruídas, né? Sem entender aonde colocar o pedacinho de volta. Então, a gente já viveu experiências, né? Tanto eu na sala de aula quanto a Ana na sala de aula, que a gente pega o horário do intervalo, liga uma para outra e fala: deixa eu te dizer aqui, ó. Desmontamos um que não era para ter desmontado. Como que a gente monta agora? Fala, ok, respira, tira essa pessoa, vamos aplicar esse procedimento, vamos colocar dentro dessa casinha, vamos organizar dessa forma. Depois volta ela para o grupo, porque ela está íntegra, está inteira para continuar. Acho que isso é respeitoso com as pessoas. Quando a gente fala de transformar, quando a gente fala de treinar, quando a gente está falando de treinamentos comportamentais que mexem, né, com o comportamento e com a emoção das pessoas, a gente precisa ser respeitoso nesse sentido. Porque senão tu entrega o outro todo despedaçado. E aí ele volta para o trabalho, ele vai para casa, ele vai encontrar a família, ele vai encontrar os filhos, a mulher, o marido. Eu acho que nós temos um exemplo sem necessariamente dizer o nome do cliente. Mas imagina você que está numa empresa há 10, 12, 15 anos, 22 anos, e você vai ser demitida. Inclusive, você é comunicada que você vai ser demitida. E a empresa disponibiliza para você um programa de preparação. Então, você vai passar ali 2 meses sendo preparada por uma especialista em empregabilidade. Essa aqui que vos que fala, você vai ser demitido. sabendo que você vai ser demitido dia 1º daqui a 60 dias. Você está numa contagem regressiva para ser demitida. Só imagina assim, hipoteticamente falando, né? Como você se sentiria? A empresa da sua A empresa vida. Inclusive, vou até enfeitar o pavão. Foi o seu primeiro emprego. E você está lá há 22, 25 anos. O que eu vou fazer da minha vida, gente? Nossa, Tá. pegou. E nesses 60 dias, além de você ser demitido no final, você ainda precisa trabalhar, tá bom? Porque Você tem continua várias coisas para trabalhando. entregar. Você está numa reta final, recebendo Uma mentoria. essa mentoria, e você está trabalhando normalmente até aquela data combinada. Gente, essa berlinda aqui, eu não tô sabendo como sair disso, não. Eu não tô sabendo. É o que exemplifica o que a Luana acabou de explicar. E aí, no primeiro dia, né, do primeiro módulo, a primeira hora, não foi para eu chegar lá falando que, olha, eu vim aqui para fazer isso, porque você vai sair daqui sabendo o que dizer numa entrevista, você vai sair daqui com o seu currículo na mão, refeito, Não foi nada disso. A
A gente precisou chegar lá e no primeiro momento... E outra, nós fomos com roteiro, tá? Tinha um roteiro, tava tudo pensado, tava tudo ensaiado, tava tudo perfeito. Coisa mais linda. Quando só eu dei que o não. bom dia, que eu senti o nível do emocional pairava, era quase que palpável. Atenção. Um mix, a tensão, a preocupação, a tristeza, chateação, um certo nível de insatisfação. Mas, Ana, a empresa estava fazendo tudo isso e ainda tinha gente satisfeitinha. Frustração. Desorientação. Bem o que você falou, gente, eu vou fazer o que agora? Esse é o meu primeiro emprego. Depois que eu entrei aqui, nunca mais eu olhei o meu currículo porque não foi necessário. Acho que Como esse é que foi a um dos gente... trabalhos mais Então, chega a incríveis arrepiar minha que a gente canela fez. agora, gente, foi. Esse foi assim, chega, me emociona. Não era... Aquela primeira hora não era para falar nada do que eu tinha ido lá para falar. Foi só para dizer assim, ó, estou aqui para ouvir vocês. Acabou. A gente ganhou todo mundo ali. Inclusive, tinham profissionais que nessa primeira hora não estavam lá, porque não era obrigatória a adesão. E aí, no intervalo, devem ter se conversado. Quando a gente voltou do intervalo da manhã, isso era um dia, uma vez por semana, um dia inteiro. Quando voltou do intervalo, eu olhei assim, eu disse, eita, multiplicou o gente. negócio aqui. Eu disse, vamos lá, tá faltando gente se apresentar e tal. Não, eu tava ali, eu tava lá, tá sei o quê. Não, fulano me ligou, disse, ó, vem, porque isso aqui tá surreal. Não tem nada a ver com o que a gente imaginava. Porque ainda tem o imaginário humano, né? Da coisa. Imagina a situação, você já ficou aqui, meu Deus, como é que eu saio disso? Imagina que realmente estava vivendo isso. Todo mundo seguiu o programa até o final. Um programa 75 pessoas. técnico, mas com essa pegada de cuidar das pessoas, né? Em cada encontro, Em se cada preocupando etapa. como estavam no começo, durante, no final do dia. Senta todo mundo no chão, fala pra gente o que faltou, o que não faltou, qual é a dúvida, como você se sente, em que a gente pode apoiar além, até o último encontro. Gente, vocês estão entendendo a importância disso aqui, o prosa positiva. E eu queria só uma deixinha para poder falar disso. De onde surgiu a necessidade, a motivação de um podcast para falar sobre o tema de vocês? Eu tenho uma explicação de coração / lógica. A nossa missão, quando a gente fez a Perma, né? Quando a Perma surge, ela é a gente passou uns três dias escrevendo missões gigantescas. Mas Super coisas floreadas, assim. Em algum momento desses 3 encontros, desses 3 dias, a gente parou e falou, não, é isso aqui. Pronto, se a gente fizer isso, tá tudo certo. A gente não precisa fazer mais nada. E a missão da Perma, ela é uma missão de vida pessoal, minha e da Ana. E aí ela que, se inclusive, encontra. até então, o lance de dizer assim, gente, eu preciso dizer uma coisa para vocês. Ai, um testemunho agora. Adoramos testemunho. Quando disserem Que para você superação. assim, ó, perguntarem para vocês assim, qual é o seu propósito de vida? Não fique nervoso. Se você não souber, parabéns. Porque eu descobri o meu tem 3 anos. 4. Quase 4 agora. Fazer 4. Vamos fazer 4. Não sabia. Quando esse papo começava nas rodinhas, eu saía assim, ó. Vou ali e já volto. Corre. E a nossa missão é influenciar positivamente. E aí a gente... Só isso, simples, É simples, assim. simples assim. A gente deseja que as pessoas que estejam próximas a gente, que tenham alguma interação com a Perma, comigo, com a Ana, com os nossos colaboradores, com quem trabalha lá na Perma, saia da nossa presença tendo sido influenciado positivamente. E a gente sente, desde a pandemia, a gente fez um projeto incrível na pandemia chamado Rede Positiva para atender profissionais da área da saúde, famílias enlutadas. Que a gente entende que as pessoas são carentes desse tipo de informação. E o podcast é um espaço para a gente entregar informação de qualidade
sem nenhum custo. Para você. Mas é uma forma da gente massificar, da gente entregar para mais pessoas essas informações para que a gente possa influenciar, acho que de uma forma maior, sem fronteira, sem limite, sem que a pessoa fique esperando uma oportunidade de estar na nossa presença, de participar de um treinamento. E é um alcance livre, genuíno, porque quando a gente fala em influenciar positivamente, isso não necessariamente tem que implicar em uma mudança sem dúvida. imediata. Sabe, quando eu olho a nossa missão, eu faço uma analogia muito simples. Eu tenho um garoto de 12 anos, o meu caçulo, o meu mais velho, já é adulto, é professor, mora no Rio de Janeiro, trabalha, estuda. Mas o caçula, ele tem ainda o lance do cofrinho, de guardar moedinha, né? Eu disse, gente, não tem mais esse negócio não, tem que ter uma carteira digital agora. Mas olha só, se cada prosa positiva a gente colocar uma moedinha, e se você tem um objetivo, e pode ser qualquer objetivo, qualquer, autoconhecimento, você quer ouvir uma coisa diferente, né? Você quer rir. Você quer rir, porque a gente fala bobagem também de vez em quando. Mas, e você vai colocando ali uma moedinha cada vez, em algum momento, isso vai ter peso para você. Em algum momento você vai dizer, caramba, nesse exato momento, para o que eu estou vivendo, para o que eu quero, para o que eu preciso, para o que eu imagino, acabou de fazer sentido esse negócio para mim. Beleza. Nossa missão está cumprida. Está cumprida. Não precisa ser Entregue, agora. check. Não precisa ser não hoje. Não precisa ser hoje, não precisa ser agora. E eu venho de algumas formações e uma delas foi muito bacana, que eu venho... Inclusive foi... a psicologia que se mistura com RH, que se mistura com desenvolvimento humano. Eu lembro bem que há uns anos atrás eu fiz uma formação em coaching, não é exatamente uma metodologia com a qual eu trabalho, também foi uma área que eu tomei a decisão de não seguir, mas eu embarquei numa outra que é a programação neurolinguística. E aí, quando você aprende assim, que faz sentido para você, que você não tem que nada... É libertador esse negócio. Então não tem que ser agora, nem aqui agora, nem para sempre. Tem que ser para você. Não tem. Mas em algum momento, se for ou se fizer sentido a nossa missão, a missão da PERMA de influenciar positivamente, vai ter acontecido. Essa programação é a famosa PNL. PNL. Programação neurolinguística. E vocês exatamente. trabalham com isso. Por quê? Qual a necessidade, qual a importância disso? Toda a nossa base teórica, qualquer entrega que a gente vai fazer, da clínica ao nosso recrutamento e seleção, por exemplo, ele tem por trás a programação neurolinguística, ele tem a neurociência, a psicologia positiva e a psicologia. Então, são 4 campos, né, que a gente busca informação, busca dado, busca colocar dentro das nossas entregas e dos nossos produtos para que seja assertiva essa entrega. Então, a programação neurolinguística ela te ajuda. Nossos processos de recrutamento e seleção é super engraçado que a gente usa, né, da PNL nas nossas seleções, usa da PP, e aí no final das nossas seleções a gente tem o nosso cliente feliz, porque ele recebeu um excelente candidato. A gente tem o candidato amando, o que foi aprovado, tá? Gente. Amando a gente, assim, vocês são incríveis, maravilhosas, foi Muito a seleção obrigada, seleção mais incrível da minha vida. E eu tenho aqueles que foram reprovados, mandando mensagem dizendo, vocês transformaram a minha vida, muito obrigada. Eu falo, gente, isso. Nossa, que legal, gente. Só para ficar claro, qual o público que vocês atendem? Olha, todos. Universo, tá bom? Não. Vamos dividir. Todo mundo respirar. Vamos dividir. Todo ser que vive. Então, a gente tem na PERMA 2 diretorias. Eu acho que assim fica mais claro. A gente tem a diretoria de desenvolvimento humano diretoria de desenvolvimento organizacional e carreira. Então, dentro dessa estrutura, a gente tem 3 grandes produtos, né? A gente tem recrutamento e seleção. Então, todas as empresas, da maior a menor, que estão buscando uma seleção de qualidade, com profissionais
que atendam aos seus requisitos, que tenham fit com a sua cultura. A gente já dá essa olhadinha básica nessa questão da inteligência emocional, né? Da maturidade emocional do candidato para essas posições. Toda a parte de treinamento e desenvolvimento. Então, a gente está falando de desenvolvimento de líderes, de liderados, programas de atendimento, de vendas. Então, tudo que está relacionado a treinamento e desenvolvimento. E a parte de consultoria. Consultoria em que área, né, das organizações? Dentro de RH, que é a nossa especialidade. Então, você tem uma empresa, cresceu, está contratando gente, precisa ver folha, precisa treinar, precisa. Opa, não tenho alguém para fazer isso. A gente consegue ajudar a estruturar a área de RH. Quais são os subsistemas, quais são os processos que você precisa ter, como eles precisam ser implementados, procedimentar. E aí, isso tudo é muito teórico. Só lembra que por trás de cada uma dessas entregas, a gente está olhando todas aquelas outras coisas que a gente falou. Para que você tenha um RH... Eu não vou chamar de RH humanizado, porque eu acho que é redundante. Mas para que você tenha um RH estratégico nesse sentido, né? Então, essa é a nossa casinha de desenvolvimento organizacional e carreira. E aí a gente tem a casinha de desenvolvimento humano, saúde e bem-estar, que é a parte da clínica. Que pasme, a clínica começa com quem? Com profissionais de RH buscando atendimento psicológico. Daqui a pouco eu tenho não só os profissionais de RH, eu tenho executivos, eu tenho pessoas que estão no polo industrial, na área de serviço, com demandas de ansiedade, depressão, relacionadas ao trabalho que vão para a clínica. Isso. Então, a clínica ela tem esse viés, né, de dar esse atendimento clínico especializado para esse público. Aí, o que aconteceu? Este público aqui, ele tem filhos. Dos 15, 16. E aí começaram. Você pode atender, você pode atender, você pode atender. Hoje, os adolescentes viraram um nicho dentro da clínica. E ele faz muito sentido quando eu olho essa linha que a gente traça do desenvolvimento humano até o resultado na organização. Porque, vamos lá. Segue a minha lógica. Agora você precisa olhar aqui para mim nesse exato momento. Respirar fundo e seguir essa lógica aqui, ó. Um adolescente, quando ele tem algum desafio que ele é colocado em atendimento psicológico, tenha a certeza que o problema não é o adolescente. O problema é o meio em que ele está inserido. Quem é esse meio, eu não sei, porque não é um julgamento. Pai, mãe, avô, avó, tio, tia... Quem cria, né? Quem não tá sei. Criando. É o ambiente em que ele está. Então, o adolescente, ele reflete as patologias desse ambiente. Esse ambiente é aquele meu paciente que veio lá da organização, lá das empresas, que tem algum desafio e que está liderando uma equipe, está na frente de um grande projeto, é o diretor que define a cultura, entende? Está tudo interligado. Então, hoje, quando eu olho, né, os adolescentes dentro do consultório, eu lembro que esses adolescentes, daqui a pouquinho, até com 16 anos, já estão no seu programa de aprendizado, já estão dentro das organizações. Eles são os nossos futuros colaboradores, futuros líderes, né? Então, eu realmente preciso cuidar, a gente precisa ajudá-los a se ajustarem para que eles sejam adultos funcionais. Na maioria das vezes, quando eu ajusto o adolescente, o atendimento clínico, né, do adolescente, ele vem acompanhado do acompanhamento dos pais, dos responsáveis. Então, eles também têm uma mudança significativa no seu comportamento, que reflete aonde? Pasmem, dentro das organizações. Então, é uma linha muito tênue. E aí, depois que essa linha fez muito sentido para mim, todas as vezes que eu estou na frente de uma pessoa muito desafiadora dentro de uma organização, eu lembro.
ela nada mais é do que um ser humano, cheio de desafios, problemas, dificuldades, crenças que limitam, crenças que impulsionam, traumas. Então eu respiro e aí entendo que qualquer comportamento que não seja saudável, que não seja bem visto dentro de uma organização, tem uma história por trás. Uma história que precisa ser cuidada, que precisa ser tratada e que a gente tenha solução. Ai, gente, se fosse por mim, eu ficava aqui Apaixonou horas já? e horas e horas e horas. Ah, e eu horas também. falando. Mas acho que foi hoje, hein? Olha, mas eu queria fazer uma pergunta. Qual a lição mais valiosa que vocês podem citar, que vocês tiveram na vida? Bem pessoal assim mesmo. Essa foi de surpresa. Poxa, essa foi. Peraí que eu tô Essa foi refletindo agora. Qual a lição mais valiosa que você aprendeu na vida? Até hoje. Ana. De que eu posso ser a ponte para as pessoas. Talvez até pela minha força número 1, que é amor ao aprendizado, que para mim só faz sentido porque tudo que eu construo de aprendizado eu devolvo para o mundo de alguma forma. E a psicologia é uma dessas entregas. Porque foi lá aos 15 anos que eu decidi que por circunstâncias da vida mudou, não tem problema. Aos 50, agora recente, eu entrei na faculdade. E aí a gente segue. Repete a sua É pergunta. tarde demais, Nunca, né? nunca. Eu vi um vídeo recente de uma pessoa falando: ai, mas eu já tenho 40 anos, eu não vou fazer faculdade e tal, porque só daqui a 5 anos que eu vou... Mas daqui a 5 anos você vai ter 45 do mesmo jeito, né? Você quer ter 45 infeliz na sua carreira ou você quer ter 45 já formado em algo que você descobriu que você nasceu para fazer? E para mim tá no momento certíssimo a faculdade. Eu acho que se tivesse realmente acontecido lá atrás, nem sei se eu seria tão feliz quanto eu sou hoje. Qual a lição mais valiosa que você aprendeu na sua vida até hoje aqui? Pode ser alguma coisa da Por família? ordem alfabética, por data de Eu acontecimentos acho que ela dos tem fatos. Eu acho que ela tem Não muitas sei nem por aí. onde começar, deu até vontade de rir. Eu acho que uma lição é que a gente nunca sabe tudo. Assim, não importa o quanto eu saiba, porque eu sei muito. Isso é um fato, né? De estudar, de ter prática, de ter experiência, de me relacionar com pessoas que eu realmente acho pessoas incríveis e inspiradoras, e aí eu aprendo muito com elas. Mas não tem uma interação nenhuma. Não existe, eu não tenho memória de nenhuma interação que eu tenha vivido, que eu não tenha saído de lá aprendendo alguma coisa nova. Bagagem, né? Isso é fato. Tem muita gente que fala assim: ai, Lu, é incrível conversar com você, você sempre tem uma palavra, você sempre tem isso, você... Beleza, tenho, mas eu sempre saio daquela conversa, daquele momento, tendo aprendido alguma coisa nova e diferente que vai fazer sentido. Como a Ana disse, em algum momento vai caber na minha vida, vai fazer sentido para mim. E aí eu posso ser a ponte, né? E em algum momento eu vou devolver isso, eu vou entregar isso para alguém. Então, eu acho que essa é o tchan, de não saber tudo e estar sempre aprendendo. É a nossa vida, né? isso. Um constante aprendizado, né? Ai, gente, eu não queria encerrar, olha. E próxima semana, como eu falei aqui na abertura do programa, são elas aqui que vão comandar, tá? Eu só vim aqui mesmo. A gente Eita! convida! Convida, amiga. Eu posso ser. Capaz. Exatamente, eu posso ser uma cobaia, uma prova, uma pessoa, um testemunho, né? Me trabalhe, me consertar minha cabeça, conserta minha cabeça. Mas, gente, muito obrigado. Prosa Positiva, semana que vem tem mais Tem mais. com elas no comando. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Já amaram esse programa porque eu amei. Então, vocês também vão ter que amar. E é isso, gente. Muito obrigada. A gente muito que obrigada agradece mesmo. por você facilitar esse momento, esse nosso primeiro momento pra gente, que é muito especial. Verdade. O Prosa Positiva é algo que a gente pensa nesses 4 anos e que hoje a gente consegue tirar do papel, do sonho, trazer para a realidade. Então, é mais um projeto que a gente pode dar. Check. Vai pro potinho Check. da gratidão Vai hoje. para o nosso pote da gratidão hoje. Exatamente.
E Primeiro episódio. e que seja realmente um espaço para a gente se divertir, para a gente falar de coisa séria e para a gente trazer informação de qualidade para que as pessoas possam usar isso de forma positiva. Então, gente, você que está em casa, você pode mudar. Como a Ana falou, é todo dia 50 centavos. Pronto. Bota 10, Todo lá. dia 50 centavos lá. Ai, não deu para colocar 50. Coloca 10 centavos. Mas decida ser a mudança na sua vida e procure ajuda das pessoas que podem te dar essa forcinha, tá? Conta com a gente. Gente, tchau, tchau. Até a próxima. Eu não estarei aqui, mas eu estarei ali nos bastidores, porque eu não vou ser besta de perder esse conteúdo de Vai vir graça. de caderno. Trazer o meu caderninho, meu gravador. E é isso. Tchau, tchau. Até a próxima.